Olá, alunos do nono ano. Bom, nós hoje vamos falar sobre a unidade 2 de vocês, que é sobre a industrialização tardia, certo? A industrialização tardia a gente já começou a ver um pouco em sala de aula a respeito da industrialização tradicional, na unidade 1, na industrialização tardia, na unidade 2, que começou aí no século XX, certo? Toda vez que a gente fala em industrialização tardia, a gente também está falando da mesma coisa que industrialização retardatária. A industrialização retardatária é justamente essa industrialização que demorou muito para acontecer em relação aos países, né, como Reino Unido, França, Estados Unidos, que ainda começaram no século XVIII e XIX, certo? Então a gente vai falar aí sobre os tigres asiáticos. Professor, o que são tigres asiáticos? Bom, são países de industrialização recente, países que tiveram aí, no caso, a sua industrialização de forma bem acelerada. Por isso que a gente dá esse nome de tigres, porque eles tiveram um rápido e agressivo crescimento econômico. Então, quem são os tigres asiáticos? São Singapura, Taiwan, Hong Kong e Coreia do Sul. Bom, a Coreia do Sul, como vocês já sabem, foi separada da Coreia do Norte em 1953, durante a Guerra da Coreia. Então, a Coreia do Sul, ela ficou, na época da Guerra Fria, sendo um país capitalista. Assim como Singapura, Taiwan e Hong Kong, elas receberam a ajuda, financeira dos Estados Unidos. E essa ajuda financeira propiciou que em 1990, a partir dessa década, de 1990, eles tivessem um acelerado crescimento econômico. Isso porque eles usaram esses investimentos aí para educação, também utilizaram esses investimentos aí para a indústria, e também para trabalhar aí a questão de aceleração do crescimento, usando aí o exemplo do Japão, ok? Então, eles têm aí acesso, direto a países de importação e exportação direta, como, por exemplo, os Estados Unidos, tanto importa, como exporta aí dos tigres asiáticos. A China também é outro parceiro comercial. A China tanto importa para os tigres asiáticos, como, por exemplo, alimentos, Singapura, por exemplo, é um país 100% urbano. Então, ela recebe alimentos aí da China e, ao mesmo tempo, ela importa aí, no caso, os produtos, aliás, exporta, os produtos aí industrializados, ok? Deu para entender mais ou menos? Os tigres asiáticos, eles trabalham aí, no caso, com uma indústria mais voltada para a questão automotiva, eletroeletrônica, industrialização de brinquedos. Então, são áreas aí, no caso, de produtos de bens duráveis e também não duráveis, como também a questão da indústria alimentícia. Aí depois a gente teve aí os novos tigres. Os novos tigres asiáticos, quem são? A Malásia, a Tailândia, a Indonésia e a Filipinas. Seguindo o exemplo dos primeiros, tigres asiáticos, eles investiram muito na questão da educação. Outra coisa, eles também tiveram a isenção, de impostos, ou a redução, dos impostos, esse incentivo fiscal do governo. Como eu já falei para vocês em sala de aula, o incentivo do governo faz com que as indústrias, elas consigam se instalar facilmente e elas tenham aí um acelerado crescimento, porque elas não vão estar pagando imposto com a isenção, ou então vai ter um imposto reduzido, certo? Então, tanto os tigres asiáticos quanto os novos tigres, eles são aí, no caso, países completamente industrializados. São países aí de aceleração de crescimento econômico muito rápida. A gente tem outros dois exemplos ainda na Ásia, de crescimento econômico rápido, de crescimento econômico acelerado, e são países emergentes. Professor, o que são países emergentes? São países que têm um crescimento rápido, uma ascensão rápida, certo? Então, por isso que chama emergentes, que vem de emergir, crescer, subir, certo? Então, esses países aí que eu estou falando agora é a China e a Índia. Bom, a China, como vocês já sabem, é a segunda maior economia, digamos assim, voltada para a questão do PIB. A China possui o segundo maior PIB atualmente. Ela só fica atrás aí, no caso dos Estados Unidos. Isso
não só por causa da riqueza, né, que a China tem, mas também por causa da grande população dela. A gente não vai dizer exatamente que a China é um país desenvolvido. Por quê? Porque ela falta melhorar em outros aspectos, certo? Mas a China é um país emergente, um país que está aí com um acelerado crescimento econômico. Voltando aí para a questão do crescimento acelerado, antes da gente continuar falando sobre a China, vou falar um pouco sobre a Índia. A Índia também tem esse processo aí de ter uma população muito grande, apesar de ser um país ainda agrícola e agrário, né? Agrícola porque ele sobrevive aí da questão da agricultura, agrário porque boa parte da sua população ainda mora na zona rural, mas ela tem aí um crescimento econômico muito forte por causa da quantidade de habitantes. Na Índia, nós temos aí 1,3 bilhões de habitantes e na China 1,4 bilhão de habitantes. Então, essa população, né, ela oferece aí, no caso, mão de obra barata, e oferece também aí, no caso, um rápido crescimento devido a essa quantidade aí de pessoas trabalhando, essa quantidade de pessoas aí sendo a população economicamente ativa. Para vocês terem uma ideia, na Índia nós temos aí mais de 500 milhões de pessoas fazendo parte da população economicamente ativa, ou seja, com idade, né, para trabalhar, com idade ativa realmente para estar trabalhando aí no mercado de trabalho. Nós temos aí na Índia também duas grandes contrastes, né, digamos assim. Nós temos a Bollywood, né, que eu já falei para vocês em sala de aula, que é a indústria cinematográfica de lá. Eles produzem bem mais filmes do que Hollywood nos Estados Unidos, porém com uma qualidade, digamos que um pouco inferior, certo? Então eles produzem bastante filmes, mas a qualidade deles não chega a ser tão excelente assim, né? E no caso Bollywood, ela vai ser aí uma indústria cinematográfica de renome para a questão aí dos países da Ásia. A gente também vai ter aí a indústria de tecnologia de ponta. Gente, a gente sabe que os países, né, tanto a Índia como a China ainda possuem uma desigualdade social muito grande. Mas a Índia ela está se destacando aí na questão da tecnologia de ponta. Não tanto, né, quanto países como Japão, como Coreia do Sul, que já consegue se destacar nessa área, porque eles são realmente reconhecidos na mídia. Ela ainda não está sendo tão reconhecida nessa área, porque países ainda desvalorizam um pouco, mas ainda tem um grande potencial aí na tecnologia de ponta. Fora que a Índia é um parceiro comercial aí dos Estados Unidos com relação à questão de telemarketing. Os Estados Unidos utilizam muitos indianos, né, para trabalhar na área de telemarketing deles. Então, mesmo sendo em um país completamente distante, né, no caso dos Estados Unidos, mas eles têm aí, no caso, eles prestam esse serviço na área de telemarketing. Outra coisa, na China, gente, nós sabemos aí que com essa pandemia, né, com a chegada aí do coronavírus, nós temos aí um abalo, digamos assim, muito grande para a economia chinesa. Tivemos aí, no caso, uma recessão, porque o país ele praticamente parou, né, toda a sua economia, toda a sua, digamos assim, suas importações e exportações. Então, o Brasil ele vai sofrer diretamente com o reflexo dessa economia chinesa. De que forma, professora? Bom, a China, no caso, é o principal importador do nosso minério de ferro e da nossa soja. Então, isso aí já faz com que a gente tenha, no caso, uma queda nos preços, tanto da soja quanto do ferro. Outra coisa, a gente também precisa dos insumos que vêm lá da China. A gente precisa do material chinês, né, para os nossos produtos tecnológicos, para a questão de celular, computador. Então, nossos produtos tecnológicos está faltando insumo, ou seja, material que a gente precisa para montar esses equipamentos aqui no Brasil. Então, a Zona Franca de Manaus, né, que é o local que a gente tem aí no Amazonas, onde a gente tem um grande polo industrial aqui do Brasil, depois do polo industrial de São Paulo, já está sofrendo aí as consequências dessa recessão aí que a gente teve, dessa parada, né, na economia chinesa, certo? Então, nós estamos aí vivendo tempos difíceis, digamos assim, tanto na economia, né, quanto também na saúde. Então,
nós temos aí uma grande, digamos assim, afetou assim diretamente os tigres asiáticos, a China, a Índia, os Estados Unidos, né? E o Brasil aí, ele consequentemente sofre as consequências por ser principal parceiro comercial aí desses países. Gente, no iniciozinho da unidade de vocês vão ver aí um pouco sobre a questão histórica aí da industrialização tardia. Vocês vão ver que o contexto dessa industrialização tardia se deu exatamente depois da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela no caso foi muito importante para esse contexto. Por quê? Porque os Estados Unidos, ele ajudou vários países, né, que vieram a se industrializar depois que a guerra terminou. Então, com a ajuda e com o incentivo financeiro dos Estados Unidos. Então, a gente tem aí vários países aqui da América Latina que são de industrialização tardia. Como eu falei para vocês, os principais países de industrialização tardia aqui da América Latina são Brasil, México e Argentina, certo? Então, a industrialização tardia vai ser essa industrialização que aconteceu no século XX e que teve aí, no caso, com um acelerado crescimento, o exemplo aí dos tigres asiáticos e dos novos tigres. Vários países da América Latina, alguns países aí, no caso da África, né? E esses países aí, eles estão tentando se colocar aí no cenário econômico mundial, ok? Na resolução da atividade de vocês, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. E outra coisa, prestem bem atenção na questão dos textos, na questão das imagens também. Consultem aí, no caso, outras fontes na internet, se vocês assim quiserem, né? E o módulo de vocês está de uma maneira assim bem explicativa, uma linguagem bem leve e dá para vocês entenderem aí, no caso, sobre esses países aí. Principalmente, né, o módulo de vocês está destacando os tigres asiáticos, novos tigres, China e Índia. Essa unidade aqui não está falando muito a respeito de Brasil, México e Argentina, apesar de vocês saberem que eles são os 3 principais países de industrialização tardia aqui da América Latina, ok? Bons estudos, que vocês aí tenham uma ótima compreensão, certo? E qualquer dúvida vocês podem falar conosco. Bons estudos e até mais.